os símbolos dele. Olha a moeda aí que eles cunhavam em prata. O cavalo em dupla, né? O cavalo em dupla significa que você era nobre o suficiente para dar ao seu amigo, ao seu companheiro, a garupa do seu cavalo, porque o cavalo era um bem precioso. Imagina um nobre com aquele status de nobreza, ele sendo um monge e ter que dividir o seu cavalo com outra pessoa. Isso era no ego dele. Isso diz o seguinte: olha, eu sou humilde, tudo que é meu é seu. E não sei se os irmãos sabem, mas o cinto dos cavaleiros templários, ele vai até... Porque se ele cair do cavalo, ou estiver em batalha, o cavalo dele for ferido, ele estiver no chão ou fora do seu cavalo, de um modo geral, eu, cavaleiro, enquanto parceiro que sou, eu venho a galope, pego ele pelo cinto e jogo ele na minha garupa e a gente sai trotando em fuga, entendeu? Ou em ataque. Então, assim, tinha essa finalidade. Demonstra que é um sinal de companheirismo, tá? O selo, né? O selo é uma moeda de poder, né? E os caras cunhavam essa moeda, os caras cunhavam esse selo naquela idade, naquela época, né? Daí representa a importância deles naquela região. Ela era uma moeda cunhada e em prata, aí dizem que foi ouro de Potosí, mas tudo isso aí é especulação. A cruz templária, isso também é uma novidade aí para vocês, meus irmãos. Inicialmente eles receberam a insígnia, foi a cruz de Lorraine, pelo patriarca de Jerusalém. A cruz pátria, ou Croix Paté, só passou a ser utilizada alguns anos mais tarde. Essa cruz se tornou símbolo de Jerusalém. Esta cruz está no meio, está bem no meio da figura, né? A cruz pátria, chamada cruz templária, sendo mais do que uma cruz específica, é uma categoria das cruzes característica por terem sua ponta mais ampla no seu perímetro do que no centro, configurando assim uma patas, né? Na configuração mais conhecida, as bordas das pontas são côncavas, inicialmente usada na Ordem dos Templários em vermelho. Essa cruz é a primeira da esquerda para a direita. A cruz de 8 beatitudes. A cruz das 8 beatitudes, os cavaleiros templários usavam a mesma cruz que os cavaleiros hospitaleiros, por conta do Papa Eugênio II, que deu essa cruz para ele. Insatisfeitos, os cavaleiros templários, eles usaram uma sutil engenhosidade e desenvolveram ainda mais esse desenho, numa forma curva mais elaborada de cruz da 8 beatitudes, que demonstra perícia, na verdade, na geometria, quando eles fazem esses trabalhos, essas modificações. Depois passaram a usá-las como instrumento para criar todas as divisões regulares de um círculo, né? Ela se tornou, na prática, uma ferramenta arquitetônica que era utilizada no planejamento e na construção de edifício. Veja o exemplo aí ao lado. Por isso, eles tinham várias igrejas e catedrais. É um vínculo com os mestres construtores, né? As beatitudes são fervor espiritual, viver sem malícia, arrepender-se dos pecados, praticar a humildade, amar a justiça, ser misericordioso, ser sincero e limpo do coração, sofrer com paciência. O Templo de Salomão, que era construído na forma octógona, né? Ele era um octogonal. O 8 é um número cabalístico da grande potência, né? E também de grande significado. Representa o infinito. Como o infinito deve ser a busca dos que desejam chegar ao grau. A cruz é formada por 4 braços abertos no exterior para o interior.
como uma flecha aponta para o centro, uma demonstração de que o caminho iniciático deve ser largo e vai se estreitando. Ao centro só se chega pela via do coração, o conhecimento através dos sentires, né? Em Chinon, na França, onde os cavaleiros templários estiveram presos, vê-se outras cruzes de 8 pontas que foram gravadas com sangue dos irmãos mártires, vítima da ambição e da covardia. Segundo a Grande Loja Unida da Inglaterra, onde eu pesquisei, essa é a cruz usada também para formar o alfabeto templário. Depois, pesquisa na internet assim, para ver maiores detalhes. É o que está lá no site da Grande Loja da Inglaterra. E aí, vem as... né? Olha aí, para você ver as beatitudes, as formas. É interessante isso daí. Quem vê uma catedral percebe essa ligação. E aí vem as fake news, né? Já estou acabando, meus irmãos. Vem as fake news que na época não tinha rede social, não tinha internet. Os caras falavam o que queriam e todo mundo acreditava. Hoje nós temos a internet, nós temos o poder da pesquisa, nós temos o poder do conhecimento, da comunicação, e mesmo assim a gente cai em muita fake news. Imagine naquela época. E assim foi feito. O rei Filipe IV, né, o Belo, ele soltou o verbo com seus asseclas e picaram o pau falando mal dos cavaleiros templários. E aí desenrolou esse excesso de fake news. Uma curiosidade que aí você encontra em pouquíssimos livros. O rei Filipe IV, né, o Belo, ele foi recusado como membro honorário dos Cavaleiros Templários em 1306. Ele ficou também abrigado no Templo de Paris, quando teve uma revolta popular em dezembro daquele mesmo ano. A sua majestão como rei, ele recorreu várias vezes ao empréstimo dos Cavaleiros Templários, onde somente numa operação ele tomou 500 mil francos de ouro emprestado. Então, assim, o governo dele já era um desastre, já estava endividado, já desde a época do avô, né? E, assim, o que ele disse lá? Que nas cerimônias de recepção, eles eram obrigados a receber os iniciados e a beijar no umbigo, enfim, até no ânus. Era obrigado a negar Cristo, a cuspir, urinar e pisar na cruz. Quem quiser saber a dor para um cristão, convicto, claro, pisar na cruz, assiste um filme de Martin Scorsese que fala da pregação dos jesuítas no Japão medieval. E lá você vai ver que muitos jesuítas foram queimados literalmente vivos, como Jacques de Molay, porque não tiveram a força de pisar na cruz em Cristo, né? Os Cavaleiros Templários também, dizia a fake news, realizavam cerimônia de recepção em capítulo secreto e à noite, né? Que eles adoravam Baphomet, enfim. E aí vem a ordem, tem essa pintura que retrata o processo, sim. E assim, essas falsas acusações viram em processo. E aí que tem um fato curioso. Jacques de Molay, sabendo disso, sabendo que era inocente, disse, não, eu quero que abra um processo mesmo. Escreveu ao Papa Clemente e falou assim, eu quero que abra um processo, porque nós vamos provar que isso era mentira. Só que Jacques de Molay deu um vacilo, porque ele era analfabeto e não contratou defensores. E os cavaleiros hospitaleiros, que não eram bobos nem nada, os cavaleiros hospitaleiros contrataram defensores, eu vou chamar de advogados,
e dentro da sua própria ordem existia advogados, coisa que não tinha nos Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários eram muito bons na parte de comércio, eu vou chamar assim, de negócio, de fazer business, né? E essas falsas acusações transcorreram assim de forma que eu daria 2 horas só para eu falar do processo. Então não vou nem falar muito aqui, senão a gente sai daqui amanhã de manhã, que uma coisa vai puxando a outra. E essas acusações, segundo o autor Michael Hahn, eles realizavam cerimônias nas recepções a capítulos no meio da noite, cerimônias na recepção de iniciados, obrigando a negar a cruz, e assim vai, né?